A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Bom, gente, eu trago um vídeo aqui para falar a respeito do fanatismo. É um assunto bastante importante porque nós temos que nos autoanalisarmos para saber se nós também não estamos sendo fanáticos, porque nós podemos correr um sério risco de estarmos sendo fanáticos sem sabermos que estamos sendo fanáticos. Então, é bom a gente analisar, porque eu coloquei aqui quatro características a respeito do fanatismo que você deve analisar se você não está dentro de uma dessas características. E se está, você tem que recobrar o equilíbrio, porque fanatismo nada mais é do que um desequilíbrio com relação àquilo que nós abraçamos como crença, aquilo que nós abraçamos como ideologia, ideias defendidas. Enfim, nós podemos ser fanáticos a respeito de várias áreas da vida. Você sabe muito bem que existe o fanatismo religioso, e quando falo fanatismo religioso não trata-se apenas do cristianismo, trata-se de todas as religiões, obviamente. Existe o fanático também que ele é ateu, a militância ateísta. Você encontra muito fanatismo dentro dessa militância também. Eles defendem de uma forma apaixonadamente exagerada as suas próprias ideias, a ponto de passar por cima da coerência, passar por cima do bom senso e principalmente do respeito ao próximo. No cristianismo acontece a mesma coisa também. Aliás, o fanatismo ele gera esse tipo de característica. Existe o fanático pela política, existe o fanático dentro do esporte. Nós sabemos muito bem pelos noticiários aí, quando dois times estão numa disputa em algum campeonato, quando um ganha do outro time, o time perdedor sai agredindo aquele que ganhou ou vice-versa. E o fanatismo ele está em várias áreas da sociedade, nós temos que tomar muito cuidado com o fanatismo. Bom, eu vou expor aqui para vocês, pontuei aqui como eu falei, quatro características do fanatismo, de modo que você venha analisar se você não está enquadrado dentro de uma dessas características ou, infelizmente, dentro de todas as quatro aqui. Se você está, por favor, volte ao equilíbrio, porque tudo aquilo que sai da linha do equilíbrio, aquilo que ultrapassa o equilíbrio já se torna fanatismo na nossa vida. E Deus ele não se agrada de fanático nenhum, porque o fanático ele não tem uma ideia clara a respeito daquilo que ele mesmo está defendendo, ainda que seja uma ideia boa, ainda que seja uma ideia boa, ele não tem ideia da forma como ele está defendendo aquilo, ele acha que ele está prestando um bom serviço a Deus, quando na verdade ele está prestando um desserviço a Deus. Lembrem-se, no passado, muitos que se diziam cristãos matavam em nome de Cristo. O próprio Cristo afirmou que nos últimos tempos muitos vos matarão, julgando estar prestando um serviço a Deus. Essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Qual é a primeira característica de um fanático? Qual é a primeira característica do fanatismo? A primeira característica é um julgamento precipitado. Isso mesmo, um julgamento precipitado. Quem é fanático é muito rápido em julgar como do diabo, como algo errado, como algo que não convém, quando na verdade ele nem analisou, nem parou para analisar com seriedade, com honestidade os fatos diante de si. Existe aqui na palavra do Senhor Deus, tem um trecho aqui na palavra do Senhor Deus em João capítulo 8, versículo 47 e 48, quando Jesus ele cita em um dos seus ensinamentos uma palavra que deixou os judeus furiosos. Os judeus naquela época eram bem fanáticos. Olha aqui, o Senhor Jesus Cristo ele falou: quem é de Deus? No versículo 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então o que Jesus Cristo está falando? Que aquele que é de Deus tem um coração voltado para Deus, tem sede de aprender com Deus, e de Deus, então, ele escuta, ele vai escutar as palavras de Deus. Aquele que não é de Deus, ou seja, não tem um coração inclinado para as coisas de Deus, não vai dar ouvidos a Deus. E isso enfureceu os judeus, a ponto dos judeus falarem, no versículo 48, o seguinte: não dizemos nós bem que é samaritano, ou seja, samaritano aqui é um detalhe, tá? Eu poderia entrar no estudo sobre isso. Na verdade, eles estavam dizendo que Jesus não era um judeu puro, tinha sangue misturado ali. Não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Olha só, estavam julgando Jesus estar endemoniado só porque o ensino que ele estava dando ali a respeito de que quem é de Deus escuta as palavras de Deus e quem não é não escuta, estar se chocando tal ensino com as ideias dos judeus. Já estavam julgando Jesus como fanático.
sem sequer parar para analisar as palavras de Cristo, para analisar se aquelas palavras se encaixavam dentro da realidade que eles estavam vivendo, se aquelas palavras ali serviam para eles, se eles estavam naquela condição que Jesus estava falando de não escutar a palavra de Deus. E de fato estavam, porque eles estavam se levantando totalmente contra o Senhor Jesus Cristo, provando que eles não eram de Deus nesse sentido de não desejarem ouvir, de não desejarem aprender com Jesus a palavra de Deus. Outra situação também se encontra em Lucas, capítulo 11, até citei essa passagem no último vídeo, no capítulo 11, do versículo 14 e 15, quando Jesus ele cura uma pessoa que estava muda, então julgaram que ele estava fazendo aquelas obras por Satanás, por Beelzebu, pelo espírito, por um espírito demoníaco. Olha o fanatismo, sem analisar, na verdade, com honestidade, sem fazer uma análise, um estudo sério a respeito daqueles fatos ali. Isso é fanatismo, ou seja, a primeira característica, então, é um julgamento precipitado. A pessoa já bate o martelo, é do diabo essa obra, é do diabo, não é de Deus, mas a pessoa nem analisou com honestidade, dentro de uma ótica bíblica, dentro de um espírito de oração. Inclusive vou falar sobre a oração aqui também. Então a pessoa foi precipitada no julgamento. Tome cuidado você que é precipitado em julgar as situações, já declarando ser ou não ser de Deus aquela situação. Toma muito cuidado, porque o fanatismo tem prevalecido sim no meio cristão, no meio evangélico, tem prevalecido em outras religiões também, não somente dentro do cristianismo. Como eu falei, o fanatismo ele está em várias áreas da sociedade, várias áreas. O segundo ponto aqui, a segunda característica que eu coloquei sobre o fanatismo é a falta, logicamente, de oração. Falta de oração. Por quê? O primeiro impulso do fanático, como foi falado aqui na primeira característica, é levantar um julgamento precipitado sobre um fato sem sequer se entregar à oração, sem sequer buscar iluminação do Espírito Santo de Deus para analisar, para conhecer se aquilo que ele está julgando é de fato de Deus ou não, porque somente através da iluminação do Espírito Santo é que nós podemos ter a visão aclarada. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios ele fala assim: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, os olhos do vosso entendimento. Nossos olhos precisam ser iluminados, abertos pelo Espírito Santo de Deus, tanto para nós conhecermos a nós mesmos, quanto também para conhecermos a situação daquilo que nos rodeia, de modo que nós não venhamos ter um julgamento precipitado. Então, o fanático, ele não ora, ele é simplesmente rápido, ele é rápido no seu julgamento, ele é rápido, ele é precipitado no seu julgamento, ele não ora. Então, falta oração no fanático. O fanático, ele não se dá a oração, ou se ele ora muito, porque existe fanático até mesmo para a oração, ora, mas sem uma disposição de se submeter a uma orientação espiritual. Então as orações dele não vão passar do teto. A oração de um fanático será simplesmente para os seus próprios caprichos, para que Deus atenda seus próprios caprichos, e Deus ele não vai fazer isso. Então lembre-se, a primeira característica do fanatismo, julgamento precipitado. A segunda característica, o fanático ele não se dá à oração, ele tem pressa em julgar, ele se precipita em julgar o fato que está diante dele. Terceira característica do fanatismo, o proselitismo. O que é proselitismo? É fazer prosélitos, como o Senhor Jesus Cristo falou. O que é fazer prosélito, pastor Éder? Prosélito, fazer proselitismo nada mais é do que você se lançar a uma doutrinação de pessoas, de modo que aquela pessoa venha fazer parte da sua religião, ou do seu partido político, ou da sua militância, seja o que for. O único objetivo do proselitismo é somar, aumentar o número de pessoas dentro daquele grupo ao qual você pertence, dentro daquele grupo fechado que você considera o grupo ideal, o grupo perfeito, e que tudo que está fora daquele grupo não presta, tudo que está fora daquela linha de pensamento dentro daquele grupo não é sensato, não é o correto. E essa é uma das grandes características também do fanatismo, o proselitismo. A pessoa faz prosélito, a pessoa ela quer membro para o seu grupo. Então, isso foi extremamente condenado pelo Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 23, versículo 15, eu vou estar lendo para você. Olha as palavras de Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso que os judeus estavam fazendo naquela época e é o que muitos fazem hoje ainda. Fazem proselitismo, se esforçam extremamente para que a pessoa faça parte do seu grupo, seja uma religião, seja uma militância, seja um partido político, seja o que for, e quando a pessoa ela verdadeiramente abraça então aquelas ideias da pessoa que está fazendo aquele proselitismo, e a pessoa se torna então membro daquele grupo, faz parte daquele grupo, a pessoa se torna tão fanática, tão fanatizada, talvez 2 vezes mais do que a própria pessoa que a chamou para aquele grupo, que a convenceu a fazer parte daquele grupo. É lógico, vamos fazer uma separação aqui, eu deveria fazer até um outro vídeo, talvez eu faça, sobre a diferença também de uma igreja, da formação de uma igreja de uma forma sadia, de um grupo de uma forma sadia e do fanatismo. Porque nós também não podemos sair por aí, você não pode sair por aí considerando tudo quanto é igreja, porque ela está evangelizando, porque ela está no esforço de te convencer a salvação em Cristo. Você não pode também sair por aí rotulando as pessoas de fanático. Nós temos que ter equilíbrio. Lembre-se, o fanatismo, se ele existe dentro da religião, ele existe fora da religião também. Há muitas pessoas que criticam fanaticamente os cristãos também. São pessoas fanáticas, como se a religião não prestasse, como se Jesus Cristo, a Bíblia não prestasse, como se a igreja não prestasse. Isso também é um outro tipo de fanatismo, e você também tem que tomar cuidado com isso. Por isso que em tudo tem que haver equilíbrio. Então, o proselitismo. Qual a diferença entre proselitismo e um grupo sadio de cristãos, um grupo sadio político? Ora, a diferença é que o prosélito, ele quer acumular pessoas, ele quer aumentar o número de pessoas dentro do seu grupo para que seja fortalecido o combate a todas aquelas pessoas que pensam diferente deles. Eles querem fortalecer aquele grupo para combater outro grupo de pessoas ou outras pessoas que não pensam diferente deles. Já um grupo sadio é aquele grupo que ele quer levar simplesmente a luz do Evangelho de Cristo à vida das pessoas e tem prazer em ter a comunhão com aquelas pessoas que comungam com a mesma fé, mas sem levantar julgamento aos que não têm a mesma fé, sem destratar as pessoas que não abraçaram a mesma fé, sem discriminar a pessoa que não anda no mesmo caminho de fé. Isso sim é um grupo sadio. Isso é um grupo sadio diferente de um grupo de prosélitos. Diferente. Então, qual que é o objetivo do proselitismo? Como eu escrevi aqui, criar cercas, levantar cercas e não criar pontes, como falo, porque ponte interliga um abismo com o outro, interliga, une as pessoas. Agora, o prosélito não, ele quer levantar cercas. Este é o meu grupo, este grupo aqui é que está certo, o grupo ao qual eu pertenço que é o correto, o resto daí do lado de fora, nada presta. Isso aí é proselitismo. Toma cuidado, se você é uma pessoa que tem valorizado extremamente o seu grupo, a ponto de pisotear a vida das pessoas que não pensam da mesma forma que o seu grupo, você está sendo um prosélito, você está sendo fanático, seja político, seja religioso, seja ateu, seja o que for, você está sendo um fanático. E não posso deixar de falar aqui a última e a mais importante característica que tem um fanático e que falta muito, né? Essa característica falta, aliás, esse elemento falta muito dentro dessas pessoas que são fanáticas. Que uma das características do fanatismo é a falta de amor. O que você quer dizer com isso, pastor Eder? Quer dizer que com essa falta de amor de um fanático, ele defende as suas ideias, as suas crenças, o seu ateísmo, as suas religiões, seu partido político, o seu esporte, defende tudo de uma maneira baseada no ódio e na agressividade. Então você nota que uma pessoa ela é fanática, seja um fanático religioso, seja um ateu, seja um político, seja um desportista, seja o que for. Quando você vê essa pessoa defendendo as suas ideias pelas vias do ódio e da agressividade contra as pessoas que não pensam como elas, pode ter certeza que essa pessoa ela se fanatizou, é uma pessoa fanática, é uma pessoa que já não está mais com uma mentalidade sadia diante daquilo que defende. O que ela defende pode até estar certo, mas a forma como ela faz isso torna-a totalmente cega, torna-a totalmente ignorante,
uma pessoa totalmente destituída do amor, e aí ela já cai em reprovação diante de Deus. Então deixo aqui para vocês essas 4 características de um fanático, seja religioso, seja ateísta, seja político, seja esportista, seja o que for. Julgamento precipitado, falta de oração, proselitismo e a falta do amor. Então, se você se tornou uma pessoa fanática, observe dentro desse estudo, deste vídeo, e busque o equilíbrio novamente para a sua vida, porque isso não é sadio para você, não é sadio para as pessoas ao seu redor, e isso não leva à aprovação de Deus, muito pelo contrário, à reprovação de Deus. Que Jesus te abençoe grandemente.